dia, mais uma live Não Desista. Estamos aqui para glorificar e agradecer o nome de Deus. Mais um dia que acordamos, agradecer por mais um dia, né? Que acordamos bem, com vida e saúde, né? Na presença de Deus. E vamos fazer uma leitura aqui. O tema da nossa live hoje é viver em Deus ou em crenças. Esse é o tema. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo, no texto base é 2 Coríntios 5, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura aqui, são 21 versículos, não é grande. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto. Para você que está chegando, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Se esse vídeo te abençoou, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus stories. Se quiser também pode tirar um print e compartilhar. Se essa live te abençoou de alguma forma, seja profeta de Deus na vida de alguém e compartilhe essa live, em nome de Jesus. E para você que está chegando agora, não é inscrito no nosso canal do YouTube, tem um botão aqui escrito inscrever-se, aperta nesse botão, inscrever-se, depois você ativa o sininho, vai ativar o sininho, vai estar escrito todas as notificações, que aí quando você ativar esse sininho, você sempre vai ser avisado das nossas lives. Toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai ser avisado, tá bom? E toda vez que a gente colocar também algum vídeo ao vivo, algum vídeo gravado, aliás, ou algum vídeo curto, né, do YouTube, você vai ter essa notificação do YouTube, tá certo? Deus abençoe a todos. Então vamos lá, 2 Coríntios 5. De fato, nós sabemos que, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. A amizade com Deus por meio de Cristo. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Isso é Paulo falando, né, para a igreja de Corinto. Não estamos querendo nos elogiar nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor de Cristo, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Versículo 15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu
e foi ressuscitado para a salvação deles. Versículo 16. Por isso, daqui em diante, nós não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém. O versículo que eu quero destacar é esse versículo que com certeza todas as pessoas já conhecem, né? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Em outras versões, né, fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é o que eu quero destacar aqui, que o tema é vivendo por Cristo ou baseado em crenças, né? Ou vivendo por crenças. Que muitas vezes, né, nós somos criados cheio de crenças, né? Às vezes a gente não tem uma espiritualidade, né? Uma religiosidade ou uma espiritualidade, o que seja, a gente não tem isso bem definido nos nossos lares, né? Então a gente vive baseado em crenças, né? Às vezes baseado em senso comum, né? Que é aquele conhecimento assim, você sabe mais ou menos na hora de atravessar uma rua, você sabe se um carro vai te pegar ou se o carro não vai te pegar. Você não fica medindo na rua a distância do carro entre você sabe mais ou menos. É como se fosse um conhecimento empírico, né? É um conhecimento que você não precisa estudar para ter. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo baseado nesse tipo de conhecimento, o conhecimento empírico. É aquele conhecimento que não se baseia em nada estudado, é um conhecimento muitas vezes adquirido, de criação, né? Passado às vezes de mãe e pai para filho, né? Dos nossos antepassados para a gente. Muitas vezes é esse conhecimento que nós estamos vivendo. Mas quando a gente conhece a Cristo, está falando aqui no versículo 17, a gente é nova criatura. Ou na versão, né, na nova tradução de linguagem de hoje, é uma nova pessoa. O que era velho ficou lá, né? Passou. E eis que tudo se fez novo, né? Porque aí a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente reconhece o sacrifício dele na cruz, a gente reconhece que ele tomou sobre si os nossos pecados, e a partir do momento que a gente aceita ele como nosso Salvador, a gente percebe que a gente também passa a ser uma nova criatura. Então tudo que teve antes de Jesus, da gente aceitar Jesus, ficou para lá. Ficou para lá. Então se a gente pecou, se a gente viveu uma vida toda errada, cheia de péssimas escolhas, né? Cheia de uma criação ou qualquer outra coisa que limite a gente, a partir do momento que aceita Jesus Cristo, a gente vai viver uma nova vida. A gente vai ter uma nova vida para viver, porque Jesus é essa nova vida em nós, né? Então nós estamos aqui, assim como o capítulo 5 também, de 2 Coríntios, ele fala que nós estamos aqui representando Cristo. Então a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente vira uma nova criatura, a gente passa a representá-lo. A gente passa a ser
seguidor de Cristo, e como seguidor de Cristo a gente tem que representar Ele. Então não dá para a gente representar Cristo se a gente continua vivendo em crenças, se a gente continua vivendo uma vida limitada, uma vida onde a nossa mente também às vezes é limitada. Na nossa mente tem tanta coisa às vezes que a gente aprendeu dos nossos pais, ou aprendeu dos nossos avós, ou aprendeu da vida, né? E a gente foi colocando na nossa mente e achando que aquilo é uma forma de viver, que aquele é um modo de viver, mas que a gente possa se basear, não só eu, mas Gustavo, Nicolas, todos os que estão em contato com essa palavra, que a gente possa se basear no manual de Deus, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Que esse é o nosso modo de viver, esse é o nosso manual, que a gente, a partir desse momento que aceita Cristo, a gente começa a entender o que tem na palavra de Deus, né? Começa a ler, começa a entender, e a partir disso a gente começa a viver a nova criatura, né? E ser nova criatura é ser seguidor de Jesus, é representar Cristo nesse mundo. E a gente não pode representar Cristo se a gente estiver ligado às coisas antigas, a gente precisa abandonar, né? É por isso que muitas vezes a gente vê quantas pessoas, né, na caminhada cristã, com quanto tempo de caminhada cristã, e a gente não vê mudança, a gente vê que a pessoa parece que ela vive ali um conjunto de regras, né? Uma religiosidade, como se fosse uma vida farisaica, né? Porque na época de Jesus tinha os fariseus, né? Os fariseus eram o quê? Aquelas pessoas que viviam de acordo com a lei de Moisés, né? Elas estavam ali muitas vezes tendo contato com os milagres de Jesus enquanto Jesus veio na terra, estavam tendo contato com os milagres, estavam tendo contato com tudo, e estavam questionando Jesus curar no sábado, sabe? Umas regrinhas, né? São pessoas baseadas em regrinhas, em leis, né? Usavam muito a lei de Moisés, e aí viviam na base do legalismo, né? E isso não é viver por Cristo. A gente não foi chamado para viver por Cristo dessa forma, né? Baseado em leis, baseado em regras, baseado em a lei de Moisés não é que está errada, né? Como tem até um versículo na Bíblia que Cristo não veio reivindicar lei, ele veio cumprir, né? Não que esteja errado, mas olha a mentalidade, né, dessas pessoas, né? Jesus estava curando as pessoas, né? E eles estavam criticando Jesus porque Jesus estava fazendo essa cura no sábado. E no sábado era dia de descanso, segundo a lei de Moisés, né? Então, são pessoas que estão ligadas a regras, a muitas vezes dogmas, né, da fé. São aquele manualzinho para seguir de regras, mas não está baseado na palavra de Deus, né? E quando a gente vive Cristo é outra criatura, a gente é outra versão, a gente é seguidor mesmo de Jesus, a gente aprende o que Jesus quer de nós, a gente aprende diariamente, né, lendo a palavra, colocando ela em prática, a gente aprende o que Jesus quer de nós, e a partir do momento que a gente aprende, a gente sabe que a gente tem que praticar aquilo, né? Porque não adianta, por exemplo, uma pessoa que fala assim, não, eu vou perder peso, e aí você vê a pessoa por outro lado comendo pizza, comendo, né, hambúrguer, fast food, ela vai perder peso? Ela não vai. Então, nós também não podemos ser esse tipo de pessoas enquanto cristãos, falar com os nossos lábios algo e viver outra coisa, né? A gente precisa seguir, realmente colocar em prática, né, o que a gente aprende na palavra de Deus, que é através disso que muitas vezes as pessoas vão para o caminho de Cristo. Elas vão muitas vezes para o caminho de Cristo através do nosso testemunho. Muitas vezes a gente precisa nem abrir a boca, a gente só, a forma como a gente é, como cidadã, como mulher, como esposa, os homens, né, como pais, como maridos, né, a forma como a gente se comporta, as pessoas já olham e falam assim, peraí, tem alguma coisa diferente ali, né? Ali tem alguma coisa diferente, não é igual a todo mundo. As pessoas observam, e através desse testemunho, muitas vezes elas vão para Cristo
sem a gente precisar abrir a boca, sem a gente precisar convidar para ir no culto, sem a gente precisar distribuir um folheto, né? Que são coisas que às vezes a gente faz, mas na hora de testemunhar, não testemunha, né? Então, assim, o testemunho é muito importante. Então, que a gente possa viver cada vez mais o Evangelho de Cristo, ser cada dia mais nova criatura e procurar saber, né? Porque se a gente conhecer a palavra de Deus também, a gente não sabe como que a gente tem que viver. É como se a gente tivesse que reaprender a viver, né? Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê que a gente tem que reaprender, né? Porque são muitas coisas que às vezes temos que desconstruir na nossa mente, né? Porque a palavra de Deus fala uma coisa e muitas vezes na nossa mente a gente aprendeu uma coisa, a gente vive outra, a gente fica baseado, né, no que a gente vive, no que a gente aprendeu, né? E muitas vezes não é o que a palavra de Deus quer de nós. Que a gente possa então seguir cada vez mais o Evangelho de Cristo e ser modelo de Cristo nesse mundo. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar no período de oração. Eu queria pedir também pelos enlutados, né? Nossa família, né? Minha tia, meus primos, né? Que nós passamos por um período de luto. Gostaria de pedir pelos enlutados, né? Oração pelos enlutados, né? E não só assim pelo luto em si, mas muitas vezes também a parte psicológica, né? A saúde mental, né? Porque é uma situação complicada, né? Viver um luto já é complicado, mas assim, nós como pessoas que passamos por isso, né, amor? A gente sabe como é que é, passamos e lutamos todos os dias para não voltar a passar, né? Porque a saúde mental realmente é algo que nos nossos dias hoje é algo que é preocupante, né? Principalmente depois da pandemia, né? A gente vê que muitas pessoas estão com a saúde mental debilitada, né? E às vezes não procuram também uma ajuda profissional, né? Então vamos orar por saúde mental também. Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, por mais esse dia, mais um dia podemos acordar e fazer o devocional para Ti, ó Deus. Quero clamar a Ti, Senhor Deus, que possamos ter discernimento e sabedoria para que possamos viver uma vida nova, Senhor Deus, ser uma nova criatura, teremos que ter intimidade com o Senhor. Amém. Intimidade só encontrando através da oração e leitura da Tua Palavra. Amém. Pai, quero te pedir pelos enlutados, que o Senhor derrame suas bênçãos, sua graça, Pai. Nenhuma palavra humana pode confortar o coração dessas pessoas nesse momento tão triste, mas o Espírito Santo pode consolar, Pai. E que o Senhor mande o seu Espírito Santo ao consolo dos corações de cada um que está passando por esse momento tão triste que é a perda de uma pessoa tão querida. Pai, quero te pedir também, Senhor Deus, por saúde emocional, que o Senhor restabeleça o discernimento, Senhor Deus, para que possamos estar firmes no Senhor, para que não venhamos fraquejar ou cair em depressão e crise de ansiedade. Quero clamar a Ti pela saúde física, Senhor Deus, venha trazer restauração, trazer paz aos nossos corações, Senhor Jesus Cristo, a certeza que vamos ser curados, se assim for a Sua vontade. Abençoe nossa área financeira, que o Senhor traga restauração, que multiplique cada vez mais para que possamos ajudar o próximo necessitado, Pai. Abençoe nossa vida espiritual, pois as guerras são grandes, pois às vezes nossos olhos físicos, às vezes não sempre nossos olhos físicos não conseguem enxergar, mas o mundo espiritual tem investido para derrotar a vida de cada pessoa, Senhor Jesus Cristo. Mas se vivermos essa intimidade, a vitória é certa e não perderemos, não cairemos, mesmo que se viermos um dia a cair, Senhor Deus, a Sua mão nos levantará, Pai. Amém. E nos manterá firme, seguindo de volta o caminho para casa, que é o céu, Pai. Abençoe esse dia, guarde os nossos jovens e adolescentes, Senhor, nossas crianças nas escolas, dê ordens, ó Deus, aos seus anjos para guardar a entrada e saída por mais esse dia, aonde que eles trilharem, que os seus anjos, com a espada de fogo, possam nos guardar e nos guardar também como os pais, tios, avós, com sabedoria, Pai, para que possamos também nos mantermos firmes, ó Deus, pois também, por sermos homens, estamos limitados a tentações, mas o que nos faz não cair, decidir não cairmos nessas tentações ou pecado, é o temor ao Senhor, que possamos ter cada dia mais e mais. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe. Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Uma ótima terça-feira. Amém. Deus abençoe. Fique na paz.